Aê. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live nossa, onde a gente vai continuar dando sequência, né, às nossas 40 chaves, né, de uma série que chama Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. E a gente já passou da metade, né? E nós vamos hoje trazer um assunto interessante, um nome diferente, né? Pujança, né? Meu nome é Alessandra, sou do canal Educação em Movimento. Estou aqui com a minha amiga de jornada e de coração, a Raquelzinha, do canal Consulte Educa, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Seja bem-vinda, Raquelzinha. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Eu que agradeço o convite, obrigada a você, obrigada a todos vocês também pela oportunidade de estar aqui, né? Compartilhando o momento com vocês. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E vamos aí, né, para mais uma chave de palavra interessante, de nome interessante. É isso aí, Diferente, né? pessoal. Vamos ver o que quer dizer isso? Vamos lá, né, gente? É, eu, sinceramente, quando eu assisti essa mentoria, esse nome para mim foi bem diferente, né? Eu não sabia o que significava pujança. E pujança, na verdade, significa resistência, né? É a gente ser uma pessoa resistente. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente ter aquele vigor, né? Aquela disposição, né? Aquela energia, né? Nossa, eu vou fazer e pronto, acabou. Né? Então, ser uma pessoa pujante é diferente, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente, infelizmente, a gente deixa se envolver pelas adversidades, pelos problemas, alguma situação chata que acontece, e aí a gente não consegue estar presente, né, dar o máximo da gente, às vezes, como a gente poderia dar em um projeto, naquilo que a gente se propõe a fazer no nosso dia a dia, né? Então, é uma riqueza interna, né? É uma coisa que a gente realmente tem que cultivar e aprender no nosso dia a dia, colocar essa pujança em prática, né? Não é uma tarefa fácil, porque assim como a gente não conhecia a palavra, né, a gente também tem alguma dificuldade de colocar em prática, de colocar energia em tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Então, realmente é um desafio a gente ser uma pessoa pungente. Mas, por outro lado, quando a gente consegue colocar isso em prática, a gente vai criando resistência, né? E através dessa resistência a gente consegue alcançar, né, o alvo que a gente se propôs a alcançar, né? Então, é muito interessante e importante a gente colocar essa chave na nossa vida, né, e virar ela, como a gente sempre fala, né? Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa com toda a energia, né, com toda aquela resistência, falar eu vou fazer, aconteça o que acontecer, as pedras vai virar meu castelo, né? As montanhas eu vou escalar, então eu vou conseguir chegar no meu alvo, onde eu me propus chegar, né? E no nosso dia a dia, eu, pelo menos, vou falar por mim, né? Eu não fui ensinada a ser uma pessoa pujante, pujante, oxe, né? Porque, mas assim, quando você para pensar, você fala, nossa, mas eu sou uma pessoa pujante, porque tantos, às vezes, uns problemas que acontecem, uns desafios que vêm, você fala, nossa, aí depois que passa, você fala, nossa, meu Deus, como que eu consegui passar por isso, né? Então, a gente, lá no nosso íntimo, a gente é uma pessoa pujante, só que a gente, às vezes, não percebe e não faz intencionalmente, né? Eu venho falando muito disso, da gente ter intencionalidade em tudo aquilo que a gente for fazer. Porque quando eu tenho intencionalidade, eu consigo estar presente, eu consigo me observar, eu consigo me ver realmente como eu estou
E se eu não gostar de como eu estou, né, eu vou checar, né, o meu plano de ação, lembrando aí do PDCA, vou avaliar, vou checar e vou mudar minha rota, né? Então, quando eu estou na subida da montanha, como está aqui, né, que é qualquer projeto, qualquer trabalho, qualquer área da sua vida, o que te faz subir é a resistência, que é a pujança, né? Então, se eu sou uma pessoa fraca, o que acontece? Eu vou desistir. A primeira pedra que aparecer que eu tropicar, ai, machucou meu dedo, vou largar isso para lá, isso não é para mim. E eu já desisto logo por ali, né? Então, eu uso essa dificuldade pequena para não fazer o que precisa ser feito, né? E aí, com isso, eu não vou ter crescimento, né? Vou ficar ali estagnado e não vou sair do lugar, né? É, ele fala aqui, né, que a pujança é uma violência interna que ela tem que ser canalizada para o nosso propósito, né? Porque quando eu consigo canalizar essa resistência para aquilo que eu desejo, eu vou conseguir alcançar o meu propósito, que eu desejo que é o meu propósito, né? Então, a gente está sempre falando interessante nos últimos temas dessa questão de estar presente no aqui e agora, de você observar o que está acontecendo. No tema anterior da aderência, a Raquel falou muito sobre isso, e na nossa vida, gente, isso é fundamental, porque a partir do momento que eu estou presente no presente, que é uma dádiva, né? Eu consigo, como eu já disse, me observar, eu consigo avaliar, eu consigo ver o que não está legal para eu poder consertar e mudar a minha rota e canalizar isso para onde eu quero canalizar, né? Então, se eu não, ao fato de se eu não estou presente, o que acontece? Vem um desafio largo, eu não vou testar de novo, porque a gente não tenta, a gente testa, né? Então, ter definido o que você deseja e falar que você vai fazer, acontece o que acontecer, eu sou resistente, eu tenho capacidade para fazer, e aí com certeza você vai conseguir chegar no cume da montanha, né? E para isso, às vezes, a gente tem até que usar um pouco de agressividade, né? Para a gente não poder ser engolido, né? Naquilo que a gente faz, para a gente poder prosperar mais rápido. Então, quando às vezes eu tenho certas atitudes diferentes, porque quando a gente está nesse processo de mudança, de mudar as nossas ações, de querer ser uma pessoa melhor para poder alcançar os objetivos a que você se propõe, você vai ser muito criticado pela sua família, pelos seus amigos, fala, nossa, você está diferente, você está isso, aquilo, porque qualquer mudança ela incomoda, né? É muito melhor ficar na zona de conforto, mas se eu fico na zona de conforto, eu não tenho crescimento. Então, quando eu me proponho a mudar, a sair do lugar, eu vou ser criticado. Mas, quando você consegue chegar no topo, ter sucesso, alcançar a prosperidade que você deseja, aí todo mundo vai te elogiar, vai te dar os tapinhas nas costas, ainda vai falar para você, nossa, eu sabia que você era capaz, eu sabia que você ia conseguir, né? Então, é isso que a gente está falando, de propósito, de você mirar o seu alvo e ir nele, com tudo aquilo que você tem, parte para cima, né? Para você poder conseguir atingir aquilo que você deseja, né? Então, fazendo uma analogia aí com alguns animais, né? Nós temos aí tubarão, né? Que ele é o rei o terror dos mares, né? Que os peixes, quando os veem, saem correndo, gente também, quando vê, já ficou sem a perna, sem o braço, né? O leão, que é um bicho da terra, né? Também é do mesmo jeito, tanto é que ele é considerado o rei da floresta, né? E a águia, né? Que é um das aves que voam mais alto, tem uma visão muito ampla de tudo que acontece, né? Então, todos esses animais, eles têm características, né, de uma pessoa pungente, pujante. Oxe, esse nome é difícil.
Então, cada um com a sua característica, mas todos eles têm resistência e são agressivos positivamente. E às vezes a agressividade, no caso desses animais, é mais para se defender, né? Às vezes eles são agressivos para se defender, né? Mais uma vez aqui, então, a gente relembra, né, esse código muito importante, que se você não tem resistência, você não é pujante e você desiste rápido. Né? Então, vamos internalizar isso. Né? A partir de hoje, você vai falar: eu sou uma pessoa pujante, nada vai me parar, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Né? Queria fazer um comentário, né, antes de você passar para a próxima parte. É interessante, né, igual você falou, essa palavra chama muita atenção. Primeiro que é meio que desconhecida no vocabulário diário da gente, né? E assim, quando a gente vê o que quer dizer, né? Força, poder, essa questão do tônico vital, vigor. A hora que fala essas palavras, eu penso muito. Vem na minha mente mais a questão, a gente vai falar de gênero, né? Tem mulheres assim também, mas muito mais é homem, né? Quando a gente pensa nessa questão do tônus vital, daquele vigor, né? E a questão ela fala, como falou que já é uma violência interna. A mulher costuma ser uma pessoa um pouco mais, não estou generalizando, né? Mas assim, na maioria das vezes a mulher é um pouco mais mansa, né? Mas achei interessante quando você disse aí que às vezes a gente se acha, nossa, mas será que eu sou forte, né? Mas quando a gente vai analisar a nossa vivência, né? Eu estou falando por mim mesmo. A gente vai analisar, assim, tanto que a gente passa por diversas situações, a gente está firme e forte, a questão da resistência de conseguir, a gente se propõe a fazer as coisas e a gente vai até o final. E a gente consegue, né? Coisa que às vezes muitos jovens hoje em dia, às vezes não tem essa resistência que a gente sempre teve, né? Às vezes até com essa qualidade que a gente está, mas eu ficava assim, nossa, eu não tenho nada disso. No primeiro momento eu achava que eu não tinha isso, nem força, essa questão desse vigor, né? Eu admiro muito pessoas, inclusive mulheres também, quando conseguem falar, e aquela voz mais forte, mais poderosa. A pessoa chega, quando ela abre a boca, a gente começa a defender o poder dela pelo tipo de voz, né? Pela postura da pessoa. E homem tem muito disso. E eu me achava uma pessoa assim, frágil, mas não tanto. Eu adorei nossa isso, de quando você disse que a gente, mesmo que a gente é resistente, por tantas coisas que a gente passa, a gente consegue. Com certeza. Você me fez lembrar de um fato, né, da questão de falar o tanto, do quanto a gente é resistente. E a gente realmente, as mulheres são muito pujantes. Quando a gente tem filho, é uma novidade, né? Você não sabe de nada, não tem manual, não tem documento orientador, não tem nada, né? Simplesmente acontece, né? E é um processo natural, é uma resistência desde quando você começa a gerar até o nascimento, depois da criação. Então, assim, se você passa por um desafio com seu filho doente, você fica ali firme, você não fraqueja, você está ali do lado, né? Sempre como se vai dar certo, já deu certo, e junto com isso vem um monte de coisa que a gente tem a administrar junto, né? E a gente passa por isso. E aí depois, quando a gente passa, a gente dá aquela, né? Nossa, como que foi isso, né? Como que eu consegui passar por isso, né? Realmente, mulher, nós todas somos muito pujantes. A gente pode até não ter consciência disso, mas nós somos. Muito, muito mesmo. E é o que eu acabei de falar aqui sem ler o negócio, né? Mesmo sem instrução, uma pessoa com garra, né, com pujança, ela vai longe, né? Então, é aquilo que eu falei no início. Às vezes, a palavra é diferente e a gente não se reconhece quando a gente começa a falar. Até na mentoria, ele dá o exemplo, né, do biotipo físico, né, de pessoas pujantes que causam impacto, né? Ele cita, por exemplo, seguranças, né? Toda pessoa que quer segurança, né? Ou seja, de empresa ou de pessoas, geralmente são aqueles homens altos, guarda-roupa, né? Que a gente fala, né? É um guarda-roupa que a pessoa está andando ali com ele, e é aquela coisa imponente, né?
um lutador também de boxe tem aquela presença, com aquele corpão, aqueles músculos definidos, aquela cara de mauzão, né? Então, passa também a impressão, a gente vê para nossa, uma pessoa forte, uma pessoa resistente, com vigor, com garra, né? São exemplos. Mas, falando de mulheres que não tem corpão, que não é guarda-roupa, que não é alta, mas nós também somos muito pujantes, né? Então, a gente tem essa graça aí dentro da gente, natural, né? Pegamos nossa força interna. É verdade. Então, a gente precisa de ter a combinação dessas duas chaves, da pujança e da adaptabilidade, que a gente foi uma, acho que das primeiras que a gente trouxe, né? Porque nós, mulheres mesmo, somos um exemplo disso, né? Que a vida da gente é se adaptar. A gente se adapta a situações que nos aparecem, a gente se adapta com os filhos, né? Que é uma riqueza maravilhosa a gente criar filho, porque cada dia é uma novidade diferente. Com relação à nossa primeira família, né? Com pai, mãe, irmãos. Então, realmente, a gente tem muito em nós essa questão também de se adaptar, né? Adaptar ao novo, adaptar aquilo que já está lá presente, mas que aconteceu alguma mudança também, né? Então, quando a gente tem essa disposição, né, de se adaptar às situações, a gente consegue vencer com mais tranquilidade, com mais leveza, né? Mas nem por isso, né, que como eu me torno maleável em frente às situações, não significa que eu não tenho força. É mais um sinal de força quando a gente consegue se adaptar a pessoas, a situações que se deparam aí na nossa vida, né? Porque a gente percebe que a gente tem um monte de habilidade que às vezes a gente nem conhecia, mas que elas vão surgindo naturalmente, né? Então, por isso que a gente está nesse processo de autoconhecimento, porque muitas vezes a gente faz as coisas sem consciência daquilo que a gente está fazendo, consciência das habilidades que eu tenho, consciência dos sentimentos que eu tenho, se aquilo está me fazendo bem ou se não está me fazendo bem. E como a gente às vezes faz tudo no automático, às vezes o que não está me fazendo bem eu nem estou percebendo, né? E dependendo da situação também, às vezes a pujança ela não acontece porque eu fico com medo de magoar as pessoas, de fico com receio de falar alguma coisa, e aí eu fico desagradada para poder agradar os outros, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência e tomar pé da sua vida, né? Tomar o governo, como a gente fala, da nossa vida, né? Porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou fazendo um bem para mim e um bem para os outros, né? Então, força é igual a pujança. E para a gente poder, né, se adaptar, a gente tem que ter força, porque também não é fácil a gente se adaptar a certas situações, problemas que acontecem na nossa vida, né? Então, a gente tem que definir mesmo o nosso alvo e em frente. Ela está muito relacionada à chave anterior que a Raquelzinha trouxe, da aderência. Eu achei assim que fez muito sentido. Bem que ele fala que as chaves ela têm uma ordem, né? Que uma vai complementando a outra, né? E essa daqui eu acho que ela complementa muito bem a questão da aderência, que é um tema anterior que a Raquelzinha trouxe, né? E quando a gente vai para o nosso dia a dia, né, a gente tem essa questão aí da realidade e percepção. Então, o que é a realidade e o que é a percepção, né? Na nossa sociedade, o que vale mais é essa percepção da realidade e não a realidade, porque a realidade que eu vivo, a Raquel que está de fora, ela não tem a mesma percepção dessa realidade que eu estou vivendo, né? Então, às vezes, por ela não me conhecer, ou por não saber da situação ali que está acontecendo, ela vai me julgar uma pessoa forte ou fraca, dependendo da percepção dela,
né? E quando eu estou ali na realidade também, eu vou me autoanalisar. Essa realidade que eu estou vivendo, ela é uma realidade forte ou é uma realidade, eu sou uma realidade, ó. Eu sou uma pessoa forte ou sou uma pessoa fraca, né? Porque uma pessoa fraca, ela abala todo mundo que está perto dela. É igual a história da maçã podre dentro da sacola. Ela contamina todo mundo. Então, aí a gente traz também a questão da ambiência, né, do network, né, que você tem que andar com pessoas melhores que você, se você quiser se tornar uma pessoa melhor, né, ou igual ali no seu nível, na sua frequência, então sempre melhores, porque você é a média das 5 pessoas que você convive, né. Então, é muito interessante a gente escolher também as pessoas que a gente vai andar junto, trazer para andar junto com a gente. Porque senão a gente, ao invés de subir, essas pessoas puxam a gente para baixo e a gente vai lá para o fundo do buraco de novo, né? E essa frase aqui é maravilhosa, né? Na crise que se conhece um fraco. Porque aí, como eu disse, quando a gente se depara com realidade, às vezes que a gente imagina, não vou conseguir, você passa. Passa, porque, como diz o versículo bíblico da chave da aderência, cada dia basta o seu mal. Né? Então, a gente tem que viver um dia de cada vez, e cada dia que a gente vive, a gente é desafiado. E são diante desses desafios, dessas crises, né, que a gente vai se conhecer. Se a gente é fraco ou se a gente é forte, né? Se eu sou realmente uma pessoa punjante. E se eu não me reconheço sendo uma pessoa punjante, o que é que eu vou fazer? Vou treinar para ser, né? Porque isso é importante. Eu ter resistência naquilo que eu me proponho a fazer, né? Eu conseguir chegar onde eu me propus a chegar. Então, a gente tem que realmente, se eu não percebo que isso eu tenho, mas ela ainda não está assim tão vigor, não é vigorante não existe essa palavra, né? Se ela não está muito presente, se eu sinto realmente que ela não está ali da forma como eu gostaria, então eu vou treinar para ser uma pessoa resistente. Então, por exemplo, se eu me propus a correr 2 quilômetros, né? No começo eu vou ter dificuldade, mas se eu treinar, eu vou criando resistência e aí eu vou conseguir percorrer esses 2 quilômetros correndo, como foi a minha proposta inicial. Então, tudo na vida também é treino, né? E a partir do momento que eu começo a colocar isso em prática, é aquilo que eu falei. Quando eu chego no meu objetivo, eu vou ter inspiração, fonte de inspiração para outras pessoas, né? Porque as pessoas vão falar, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Porque nós somos assim, né? A gente não se acha capaz, mas quando a gente vê uma pessoa contando que fez um feito e a gente se identificou e a gente fala, nossa, cara, que bacana, eu também quero fazer, eu vou conseguir fazer, porque se ela conseguiu fazer, eu também sou capaz de fazer, né? Então, que a gente canalize, né, a nossa energia para a gente poder suprir o propósito da gente. E se eu não me considero uma pessoa pujante, se você não se considera, você treina isso, que é totalmente possível de você se tornar uma pessoa mega pujante, né? É isso, Raquelzinha. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Quando você está falando da questão que a gente precisa de aprender a canalizar essa energia toda, me fez lembrar muito que nós somos do meio educacional, né? Trabalhar com adolescente, geralmente nessa idade, a energia está super aflorada, né? Tá aquela coisa. Supitando. Então, assim, é bom a gente saber desse ponto, que é importante saber, né? Ter esse olhar para poder orientar para que essas energias possam ser canalizadas com propósito, né? Isso. Que o adolescente quer viver, para poder encaminhar, né? Acho que é interessante lembrar disso. É verdade. Né? É verdade. Muito bem lembrado. Bom, então agora a gente vai passar para as nossas partes das tarefas, né? Cada chave tem a sua tarefa. E é muito interessante que vocês façam para treinar
A gente trouxe agora a teoria, agora a gente vai trazer a prática, que é com você, e depois a constância também, que é com você. Então, vamos lá. A primeira tarefa, a partir de hoje, você vai ter que assumir o controle da sua vida. Reflita sobre o que fugiu do seu controle e realinhe isso. Tenha coragem e assuma sua responsabilidade. Lembrando aqui, gente, que quando a gente fala de fugir do controle, né? Às vezes a gente não controla nada. A gente tem controle sobre nós, governo sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções. Isso a gente tem controle, mas o que está fora disso a gente não tem controle, né? Então, assuma o controle da sua vida e assuma a sua responsabilidade. 2. Analise todo o seu ciclo de amizades, ambientes, meses que senta, e veja quais dessas pessoas precisam ser excluídas do seu ciclo de convivência. Começando de hoje, você terá que fazer escolhas certeiras. É aquilo que eu falei, uma maçã podre, ela apodrece todas as outras que estão no mesmo saco. Então, muitas vezes fala assim, nossa, mas coitadinho do fulano, eu vou ter que excluir ele do meu ciclo de amizade. Ué, se você quiser continuar com ele ali naquela mesma linha, você não vai excluir. Agora, se você está decidido, aliás, se você já decidiu o que você quer, você já passou dessa fase aqui, você já não tem pessoa desse jeito aqui mais perto de você, né? Isso não é maldade, gente, isso é bondade com a gente, tá? Isso é cuidado. Porque é comprovado cientificamente que você tem que andar com pessoas melhores que você, ou então na mesma frequência, para você poder ter crescimento, porque senão não vai. Isso a gente vê refletido aí até na própria natureza, né? Reflita sobre os hábitos que você possui e se vai lhe ajudar a se tornar um pujante. Caso não tenha, faça uma lista de bons hábitos que te ajudarão nessa trajetória e comece a praticá-los. Esse autoconhecimento nessa jornada também, ele está muito presente. Porque a partir do momento que eu não sei, não me conheço, eu não vou saber quais as habilidades que eu tenho, quais as competências, como são as minhas emoções, como são as minhas reações. Então, dá um pouquinho de trabalho. Olhar para dentro, às vezes até dói, mas é muito importante e necessário. Avalie o que tem te impedido e sabotado, lhe fazendo ser fraco e preguiçoso. Depois disso, substitua todos os adjetivos negativos em positivos e repita em voz alta todos os adjetivos positivos e comece a praticá-los. Então, é reconhecer aquilo que você é e falar para você todo dia, né, aquilo que você é. E mentalizar aquilo que você quer se tornar. Autoafirmações. Agora que sabe o caminho para se tornar um pujante, ensina a 2 pessoas o passo a passo, pois assim começará a ter atitudes de sabedoria, que é praticar os ensinamentos adquiridos para o bem e da melhor forma possível. Então, gente, não deixem, a gente sempre está falando aqui com vocês, né? Não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama, do seu ciclo de amizade, familiar, porque é muito bom quando a gente começa nessa jornada, a gente fica muito empolgado e a gente quer passar para todo mundo que a gente ama, né? Então, faça a sua parte, transborde. Se a pessoa não quiser, aí já não é com você, mas você fez a sua parte. E uma coisa muito importante também que a gente já aprendeu é que quando a gente ensina, a gente aprende de novo. Então, se a gente falar disso daqui mais umas 3 vezes, cada uma dessas 3 novas vezes que a gente falar, a gente vai estar aprendendo coisa nova, né? E isso é muito bacana, muito, muito, muito. Agora a gente vai falar dos bloqueios, né? Quem não é uma pessoa pujante, tem o bloqueio da síndrome do impostor e é preguiçoso, né? E trazendo os versículos básicos sobre esse tema, vamos lá, Isaías 40, capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande ao vigor ao que está sem forças. Então, ele é quem nos sustenta. Aqui entra aquilo que eu e a Raquelzinho falamos da questão da nossa força, da força da mulher. Está bem claro nesse versículo base aqui. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
essa armadura de Deus também, ela é muito... A gente tem que realmente se vestir com ela todos os dias. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, seja forte e corajoso, porque você é capaz. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Né? Então, a gente não desperdiçar os nossos dias, porque a gente não sabe a nossa hora. Né? E, para finalizar com Provérbios, né, no capítulo 19, versículo 15. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. É simples e profundo isso daqui, né? Muito interessante. Bom, pessoal, para hoje era isso que a gente queria trazer para vocês. Eu espero realmente que tenha feito sentido e que você compartilhe, transborde isso daí com mais pessoas, né? Para que a gente possa se melhorar o mundo, né? É assim que a gente consegue melhorar o mundo, melhorando um pouquinho a cada dia. Obrigada, Raquelzinha, pela sua presença, pelo seu apoio. Eu que agradeço, Lelê. Um beijo para você, um beijo para todos. E obrigada a todos pela noite agradável. Isso mesmo. Obrigada, gente. Um beijo no coração e até breve.